Glórias a Deus, aleluias. Deus santo, Deus vivo, Deus de poder, Deus de glória. Estamos alegres e felizes, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, nos guardado e nos livrado de todo mal. Hoje, culto de ensino, aonde estaremos assim aprendendo a respeito da bendita e gloriosa palavra do nosso Deus. Convido os amados irmãos que venham se colocar em pé, para assim fazermos uma oração e darmos abertura a este trabalho. Oremos. Soberano Deus de poder e de glória, exaltado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Deus, nesta noite te pedimos em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha falar conosco, nos alimentar com a tua palavra, Pai. Derramar unção, poder, graça, benignidade, salvar, curar e libertar, Pai, porque operando o Senhor, Deus querido, ninguém pode impedir. Ó Deus, que o teu nome seja exaltado e glorificado nesta noite, e que a tua igreja possa cantar o hino da vitória. É o que te pedimos, te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Podemos tomar assento, irmão Gerson, está com a oportunidade para entoar os hinos da harpa. Saúde a todos na paz do Senhor. Amém. Amém, a paz do Senhor. Cantar o hino de número 151. Glória a Deus, aleluias. Amém? Amém. Fala, Jesus querido. Glória a Deus, aleluias. Fala-me hoje, Deus santo, aleluias. Fala com tua bondade, fica ao pé de mim. Oh, maravilha de Deus. Meu coração aberto está. Glória ao teu nome, Pra Senhor. tua voz ouvir. Aleluias. Enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre-te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, Glória a Deus, aleluias. para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, abede o santo dom, queiram consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor amar. Glória a Deus. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre-te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, Glória a Deus, aleluias.
como no tempo antigo, tu revelaste a lei. Mostra-me tua vontade e a tua santa lei. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Glória a Deus, aleluia. Fala-me suavemente, aleluia. Fala com muito amor, vencedor para sempre, livre-te. Glória a Deus, aleluias. Fala-me, Fala, Deus querido, aleluias. sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Glória a Deus, aleluias. O hino de número 198. Glória a Deus. Amém? Amém. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Glória a Deus, aleluia. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Glória a Deus, aleluia. Levou minhas dores todas, as mágoas lhe entreguei, minha fortaleza é na tentação. Glória a Deus, aleluia. Deixei por ele tudo, Deus santo, os Deus vivo, Deus ídolos de que poder, ele de mim glória, conserva santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador. Jesus me guarda até da vida ao fim. Glória a Deus, aleluia. Dos vales é o lírio, aleluia. a estrela da Glórias, glórias, Jesus. o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará, se fiel e obediente eu viver. O muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, sua glória eu verei, onde a dor e a morte nunca vem. Glória a Deus, Dos aleluia. vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Glória a Deus, aleluia. Amém?
O hino de número 292. Glória a Deus, aleluias. Amém. Amém. Qual o preço do perdão? Só o sangue de Jesus Cristo. Jesus. O que limpa o coração, só o sangue de Jesus Cristo. Qual o poder real que limpa todo mal e dá paz divinal, só o sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Resgate eficaz, Deus, só o sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus, santidade e paz, só o sangue de Jesus Cristo. Qual o poder real que limpa todo mal e dá paz divinal, só o sangue de Jesus Cristo. Deus, oh glória, Pode me curar, só o sangue de Jesus Cristo. E do mal me libertar, só o sangue de Jesus Cristo. Qual o poder real que limpa todo mal e dá paz divinal, só o sangue de Jesus Cristo. Glória a Para o Deus, céu eu aleluia. vou cantar, só o sangue de Jesus Cristo. Oh, maravilha, aleluia. Para entrar, só o sangue de Jesus Cristo. Qual o poder real que limpa todo mal e dá paz divinal, só o sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Amém. Agradeço por dar esta noite. Glórias a Deus. Só o sangue de Jesus tem poder para nos limpar de todo mal. Oh, maravilhas de Deus. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Romanos, capítulo de número 6, e estaremos assim fazendo uma leitura extensa do versículo 1 ao versículo 23. Todo o capítulo 6 de Romanos, carta aos Romanos. O título, assim, exposto na Bíblia Sagrada diz: livres do pecado pela graça. Versículo 1: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quando a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade,
mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma da doutrina a que fostes entregues. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes aos vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Porque quando eres servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinheis então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Soberano Deus de poder e de glória, somos gratos, Senhor, por esta palavra maravilhosa e poderosa. Que a tua vontade seja feita nesta noite. Fala aos nossos corações, nos usa como instrumento afiado em tuas mãos, Senhor. Opera maravilhas nessa noite, é o que te pedimos, te agradecemos, em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Podemos tomar assento em nome de Jesus. Igreja do Senhor Jesus, nós estamos assim todas as terças-feiras, embasado em um estudo, e hoje nós queremos fazer a continuação sobre esse estudo que é Doutrinas da Salvação, que é sobre as doutrinas da salvação. Hoje é o 10º capítulo desse estudo, e nós temos um tópico que nos diz assim, onde nós iremos adentrar, a doutrina da santificação. Iremos nessa noite falar sobre a busca da santificação, sobre ser santo. Não é verdade, queridos? Então nós vamos aprender do Senhor o que Ele quer que venhamos colocar em nossas vidas enquanto estivermos aqui nessa terra, nesse planeta, nesse corpo, para santificarmos. Santificar é o ato de separar-se das práticas mundanas e profanas e se dedicar ao sagrado de Deus. É consagrar-se, ou seja, aprender a buscar e viver a santificação no percurso da vida, viver em purificação contínua. Então, queridos, para compreendermos o significado da palavra santificar em prática da nossa vida, devemos separar-nos, devemos nos afastar das práticas que esse mundo pratica, que esse mundo usa. Devemos nos afastar das atitudes profanas. Devemos aprender a buscar sobre o nosso viver, sobre a nossa vida, a santificação. Qual é a vontade
do nosso Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 nos diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos colocar a nossa vida no altar, porque se Jesus voltar e nós não estivermos com a nossa vida no altar, nós iremos ficar e sofrer todas as amarguras que estão delimitadas para aqueles que não serão arrebatados. Santificação devemos buscar no percurso da nossa vida. E o que é a santificação? É o ato ou o processo de se tornar santo, puro, justo. Ou seja, viver longe das prostituições deste século. Isso é santificação. É você santificar a sua vida. 1 Tessalonicenses 4:3 diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. E o mercado mais aflorado, mais concorrido da atualidade é a prostituição. O homem tem se enredado para essa prática, a qual diante dos olhos do mundo é normal, mas não é normal. A Bíblia diz que os prostitutos não herdarão o reino dos céus. Então, santificação é tornar-se santo. E o que é santo, queridos? É algo ou alguém que possui santidade no seu ser e vive em praticidade santa no seu dia a dia. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Ser santo é ter uma vida em santidade, uma vida em santificação, uma vida onde a presença de Deus é sentida. Ou seja, é se separar das atitudes mundanas, é andar em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Senhor Espírito Santo. Santo é possuir, é ter santidade no seu ser. Amém, igreja? E santidade? O que é santidade? É a qualidade do membro que faz parte do povo de Deus. Essa é uma qualidade que você, quando se torna santo, adquire. A partir do momento que você recebe o Senhor Jesus em sua vida, que você dá lugar para o Senhor Espírito Santo fazendo a obra no seu ser, você adquire a santidade. Você não vai andar mais conforme o percurso que você outrora andava, distante da presença do Senhor, em roda de escarnecedores, em vida de adultério, de prostituição, de bebedice, de fofoca, de piadinha. Você não vai, porque a partir desse momento você está adquirindo sobre a sua vida a qualidade de santo em santidade. Louvado seja o santo nome do Senhor. Ela, a santidade, leva o tal a se separar. Veja bem, queridos, a se separar do mundo descrente, a se separar dos descrentes e não seguir os maus costumes que são ditados por este mundo. Ou seja,
É uma qualidade que faz o servo pertencer somente e exclusivamente a Deus, em plena fidelidade ao Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Então essa qualidade que você adquiriu ao se tornar santo, ela vai fazer com que você se separe dos descrentes, daqueles que não professam o seu credo, a sua fé, que crê no Cristo que você crê. Ela vai lhe tirar dos maus costumes, os quais são aceitos por este mundo e aplicados na vida daqueles que não têm Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13 diz: para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vida do nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Queridos, então nós temos que ter uma vida santa, em santidade, santificando a cada momento o nosso ser. Amém? Louvado seja o santo nome do Senhor. O homem, o ser humano, para poder morar no céu, na Nova Jerusalém com Deus, tem que viver em santificação. Se o homem não viver em santificação, ele não vai passar nem perto dos portais eternos. Se ele não tiver uma vida em santidade, ele não vai. E esta obra de santificação, ela é realizada somente na vida do salvo. Ela não pode ser realizada na vida daquele que não é salvo, daquele que não aceita Jesus como seu Senhor. Somente na vida do que é salvo. E ela é feita através do Senhor Espírito Santo. Por isso que a pessoa tem que ser salva, tem que ter Deus na sua vida, reconhecer Jesus diante da sociedade que vive como seu Senhor e Salvador. Porque se ele não fazer tal ato, o Senhor Espírito Santo não adentrará o seu ser. E a Bíblia diz que o Senhor Espírito Santo, ele só habita em altar de santidade. Louvado seja Deus, aleluias. O homem só pode morar no céu se tiver uma vida em santificação. Caso contrário, meu irmão, não quer ter uma vida em santificação, continua vivendo como está. Quem é sujo, suje-se mais. Quem é santo, santifique-se mais. A palavra do Senhor nos ensina isso. Não é verdade? Estamos no livre-arbítrio. A liberdade, vivemos num país democrático, temos direito de fazer o que quisermos. Agora, quem está pagando o preço é nós, para escolhermos o que nós queremos para a eternidade. A escolha é nossa. 2 Tessalonicenses 2,13 diz: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vós ter Deus, igreja, é para ti, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade. É o Senhor Espírito Santo que opera sobre o ser do salvo a santificação. É o Senhor Espírito Santo, e ele só adentra o ser de pessoas idoneamente ligadas a Deus. Aleluia. O texto que nós vemos esta noite, ele nos diz que fomos o quê? Libertos do pecado pela graça de Jesus. Por isso nós andamos hoje em santidade. Buscamos a santidade. Porque o Senhor Jesus Cristo nos libertou do pecado. Quando ali na cruz do Calvário, ele se entregou, ele se ofereceu para morrer por nós. Se porventura Jesus voltasse agora, nós iríamos embora deste mundo. Aqui ficariam todos os bens
bens materiais. Porque é a palavra de Deus que se honra e se cumpre para nós. Ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Aleluias. Então o texto nos diz que nós somos libertos do pecado pela graça de Jesus. Não tem que se pagar nada. Só reconhecê-lo como Senhor, como Salvador, crer no seu sacrifício. Nós fomos libertos do pecado pela graça de Jesus. E portanto precisamos fazer o quê? Gerar frutos de santificação para a vida eterna. Temos que gerar. Jesus nos salvou. O reconhecemos como nosso Senhor. Agora as nossas práticas cotidianas têm que ser frutos de santificação. Atitudes de santificação. Porque o que nós estivermos fazendo aqui vai ficar para a vida eterna. São galardões que nós iremos adquirir na glória. Por isso é importante termos uma vida tranquila, uma vida em paz, com aqueles que moram ao redor de nossas vidas, de nossa casa, na verdade, os colegas de trabalho, ter uma vida tranquila, pacata, com atitude santa. Não aceitarmos as corrupções que muitos colegas, parentes, vizinhos, que são descrentes, querem trazer para o nosso ser. Não podemos aceitar. A Bíblia diz que a palavra do cristão, do crente em Jesus, é sim ou não. O que passar disso é do maligno. Então você não é obrigado a compartilhar dos maus hábitos das pessoas que te rodeiam. Você não é obrigado. Agora, se você quer agradá-los, aí o problema é teu. A Bíblia diz que importa agradar a Deus do que aos homens. Podemos ter uma vida em santificação, uma vida santa. A Bíblia diz que nós não devemos nos envolver em roda de escarnecedores, mas meditar na palavra do Senhor dia e noite. Temos que nos separar. Temos que viver uma vida a qual Deus se agrada. Porque Ele é que vai vir nos buscar para levar para a eternidade. E lá na eternidade só vai levar quem passar no protocolo de Deus. Quem não adentrar o que Deus estipula na sua palavra, vai sofrer eternamente. E a Bíblia diz que Deus não nos criou para a ira, para o sofrimento, mas que Ele nos dá a liberdade de escolha. Se queremos sofrer ou viver eternamente em gozo ao lado dEle. Romanos capítulo 6, versículo 22 diz: mas agora libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Os nossos afazeres, independente de quem nos rodeia, tem que ser justo, coerente, correto. Não venda a sua salvação. Não se corrompa. Não barganhe aquilo que você adquiriu pela fé no Senhor Jesus Cristo, a qual Ele adquiriu na cruz do Calvário. A Bíblia diz que nós não temos que nos misturar com as amizades mundanas, que nós não devemos ser amigos do mundo. A Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E se a pessoa é inimiga de Deus, se ela é amiga do mundo, ela é inimiga de Deus, e se é inimiga de Deus, não vai para o céu, meu irmão. Não adianta. Não vai para o céu. Vai para o inferno diretamente. Não tem escolha. Enquanto há vida, há esperança. Deus nos deu a escolha. O pai não pode escolher pelo filho, o filho não pode escolher pelo pai, a mãe não pela filha, o marido pela filha. Não pode. É particular, individual. A Bíblia diz que Deus não faz acepções de pessoas, mas Ele dá a liberdade de escolha. O nosso tempo nessa terra é passageiro. Nós aqui estamos dentro de um processo. E só vai sair daqui
Aqueles que têm atitude para a vitória. Quem não tem atitude vai ser que nem a porca. Vai se envolver numa lamaçal de vômito. Compreende, igreja? Por isso que a Bíblia diz que nós fomos libertos do pecado e feitos servos de Deus. Quando levantamos a nossa mão para os céus e reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, naquele momento, a Bíblia diz que nós somos libertos do pecado e se tornamos servos de Deus. E Deus não vai, em hipótese nenhuma, deixar os servos dele a sofrer a deriva. É uma questão de inteligência, compreende? Obviamente nós vivemos num mundo de pessoas ignorantes. Eu acredito que só vai para o céu o inteligente. O inteligente e os loucos. Que a Bíblia diz que até os loucos vão acertar a porta do céu. Mas os ignorantes, os tapados, esses vão pegar outro caminho, distante de Deus, aonde é choro e ranger de dente. Meu irmão, ser crente hoje é ser inteligente, é sinônimo de inteligência. Você compreende isso? Louvado seja o santo nome do Senhor, porque a Bíblia diz que nós estamos escolhendo o melhor para nós. Deus só chama os melhores, os capacitados, os intelectuais. Você, meu irmão, é o intelectual de Jesus, e você vai para a glória, mas sua vida tem que estar no altar, sua vida tem que ser uma vida santa. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Vejamos aqui mais algumas razões para adquirir a santificação, ou seja, por que devemos ser santos, por que devemos buscar a santidade para a nossa vida. Quero dar aqui para os irmãos mais alguns argumentos bíblicos, para que os irmãos possam sentir o desejo de cada vez mais melhorar a sua condição de santo nessa terra, para se encontrar com o Senhor naquele grande dia. Alguém localize para nós Êxodo capítulo 15, 11, capítulo 15, versículo 11, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. E eu quero começar assim com um questionamento. Por que é para a igreja, é para os crentes, é para aqueles que querem ir para o céu? Eu quero fazer essa pergunta. Por que devemos ser santos? Tenho certeza que a igreja sabe por que deve ser santo. Mas vamos buscar aqui um embasamento bíblico. Por que devemos ser santos? Para buscar a santidade ao nosso viver. Porque Deus, nosso Pai, é santo. Se o teu Pai, o teu Deus, o teu Senhor é santo, obviamente você tem que ser santo. Compreende? Não tem como unir as trevas com a luz. Ou você é trevas, ou você é luz. Não há comunhão. Se o nosso Deus é santo, nós temos que ser santo, não profano. Porque tem muitos profanos por aí. Você está entendendo? Mas se você foi chamado para ser santo, e você quer morar no céu, e no céu só vai entrar santo. Santo, quando eu digo, é a pessoa que tem atitude que reconhece Jesus. Não é esses amuletos que eles colocam por aí, de gesso, de isopor, de pau, e diz que é santo, não, meu irmão. Nós estamos falando santo, ser humano, carne, osso, vida, presença de Deus. Você, eu, nós, igreja de Jesus, santo, atitude santa, reconhecimento em santidade para com Deus em nossas vidas. Porque devemos ser santos para buscar a santidade ao nosso viver. Tem que buscar, meu irmão. Se você não buscar a santidade na sua vida, você não está fazendo nada nesse mundo. A Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. Olha as atitudes das pessoas que não têm Jesus. São só atitudes malditas, atitudes incoerentes, atitudes aterrorizadoras, atitudes depravadas. Olha as atitudes. Não existem boas ações. Só pessoas querendo ser, se achando que são. Por quê? Porque
o que é ditado pelo mundo, ela não está agradando a Deus. É fácil você saber quem é de Deus e quem não é de Deus. Hoje está estampado aí, meu irmão, aos olhos carnais. É muito simples. A Bíblia diz: quem é de Deus ouve a palavra de Deus, quem não é de Deus não ouve. Cria empecilho para o outro não ouvir. O infeliz é do capeta e ainda quer que o outro que está indo para o caminho de Deus seja como ele. Como ele. E aí é que nós estamos diferentes. Meu irmão, é muito fácil você saber o cidadão que serve a Deus que vai para o céu e o cidadão que não serve a Deus e não vai para o céu. A sua atitude, a sua maneira de viver, a tua vizinhança é testemunha. O teu parente é testemunha que você vai para onde? Para onde você vai? Os colegas de trabalho sabem. Às vezes, a gente vê muito em velórios, pessoas chorando e dizendo: o cidadão morreu, era tão gente boa. Mas quando você pega a ficha do cidadão, a bibliografia deixada por ele, o legado dele, é de dar vergonha, meu irmão. O cara nunca fez uma doação numa entidade filantrópica. O cara nunca ajudou um pobre. Nunca fez uma ação, nunca só falou obrigado, agradecer o que ele recebeu. Só tentou usurpar o que era dos outros. Maltratou, agrediu, espancou, xingou, mentiu. E aí quando morre a pessoa vai lá e diz: graças a Deus que não é as pessoas que tiram e colocam no céu. Quem tira e coloca no céu é Deus. Deus é que vai mandar aquele que é de acordo ir para o céu e aquele que não é de acordo ir para o inferno. Isso aí não está no nosso controle. No nosso controle está as nossas ações, que vão dizer se nós merecemos ir para o céu ou se nós merecemos ir para o inferno. Fato é que só existem dois caminhos. Saindo dessa vida aqui, saindo deste mundo, nós vamos adentrar no mundo espiritual. E lá é a hora da verdade, meu irmão. Aí não adianta acreditar se achar o bambambam, não. Lá não tem meio termo, não, meu irmão. Fez as coisas corretas aqui, vai para a glória. Não fez, meu irmão. É sofrimento. Por que devemos ser santos? Para buscar a santidade do nosso viver. Porque o nosso Deus, o nosso Pai, Ele é santo. Leia para nós, Êxodo capítulo 15, versículo 11. Por gentileza, queridos. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade e admirável em louvores, realizando maravilhas? Amém? Quem? A Bíblia diz: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade? Ninguém. Ninguém. Só Deus é santo. Só Deus é glorificado em santidade, admirável em louvores. Só Deus. Deus é santo. E nós devemos ser santos. O que é que está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16? Leia para nós, por gentileza. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Portanto, porquanto está escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Sede santos. A Bíblia está falando para nós. Sede santos. Jesus está falando para nós. Sede santos. Deus está falando para nós. Sede santos, porque eu sou santo. Meu irmão, se Deus está te falando isso, por que você vai continuar nessa vidinha torta? Agradando a homens. Importa agradar a Deus do que aos homens. Os homens são perecíveis, interesseiros, subjugadores. E tem pessoas que ainda fazem papel de palhaço para fazer outros demais rirem da sua cara, do seu ser. A Bíblia diz que você tem que ser santo, que você tem que buscar a santidade de Deus. Você não sabe o seu acordar.
surpresa. Ele falou que estava chegando do trabalho, passou na rua, como de costume, na rua dele, cumprimentou um colega, um vizinho dele. Ele cumprimentou o colega dele em torno de 18 horas, cumprimentou o colega dele sorridente, o cumprimentou, boa noite, tal, trocaram umas 3 palavras e ele foi para a casa dele. Quando deu lá em torno de 22 horas, o alvoroço na rua. O colega dele entrou para casa, contam os familiares que ele tomou um banho, jantou, fez um quilinho e foi deitar. De repente começou a se debater na cama. Deu um infarto fulminante. Morreu na hora. E ele, esse colega meu, falando, rapaz, a morte é surpresa. Então, meus irmãos, a gente pode até saber o nosso deitar, mas não sabe o nosso levantar. Eu não sei qual é a condição de vida espiritual do colega, do meu colega. Não sei. Mas eu te digo, se ele estiver com a vida no altar, ele se encontrou com Jesus logo. Agora, se ele não estivesse com a vida em santidade, ele só vai acordar naquele grande dia, que a Bíblia chama de quê? O trono branco, o julgamento do trono branco, aonde todos que morreram desde o início do mundo, e aqueles que ainda irão morrer, e serão julgados. Julgados não para absolvição, mas julgados para condenação. Compreende, queridos? A coisa é muito séria quando se trata da nossa vida. E tem pessoas que brincam. Teve um bobo agora, nesses dias agora, que diz em uma entrevista, se assim posso chamar de bobo, porque para mim a atitude dele foi boba, ele diz que preferia morrer embriagado de vodka do que de tédio. Foi realizado o sonho dele. E a Bíblia diz que os bêbados não herdarão o reino dos céus. Se ele morreu automaticamente mediante a Bíblia, com certeza ele não foi para o céu. Compreende, queridos, como é a situação da nossa vida? E ainda tem uns atrasados que brincam com a eternidade, não sabendo que ele pode ser no próximo amanhã. E lá não tem volta, meu irmão. A Bíblia diz que morreu, segue-se o juízo. E tem pessoas que brincam com isso, não levam a sério. Meu irmão, se tu não está preocupado com a tua vida, pelo menos se toque. Deixa o teu colega se preocupar com a dele, não sirva de empecilho. Se tu quer ir para o inferno, irmão, que vá para o inferno, mas não leve o teu companheiro. Você é dono do teu nariz, mas não é dono do nariz dele. Tem pessoas que conseguem tirar toda a tranquilidade do espaço. Ele tem um bicho dentro dele que atrapalha aonde ele está. Ele atrapalha todo mundo se achando que ele está agradando. Não está agradando não, cidadão. Você não está agradando, você está agradando Satanás, não a Deus. É por isso que é importante, queridos, sermos santos. Por isso que é importante buscarmos a santidade no nosso viver. Porque Deus, o nosso Pai, é santo. E nós não sabemos o dia de amanhã. Amém, igreja? Localize para nós Levíticos, capítulo 11, versículo 45 e Romanos, capítulo 8, versículo 15. Levítico, capítulo 11, versículo 45. Romanos, capítulo 8, versículo 15. Segunda pergunta novamente nesta noite para a igreja. Por que devemos ser santos? Por que a igreja tem que ser santa? Porque nós devemos ser santos? Porque Deus nos libertou da escravidão e assim nos ensina. Antes de conhecermos a Jesus, vivíamos uma vidinha largada, sem compromisso com a verdade de Deus. Vivíamos subjugados por Satanás. Tudo o que nós fazemos antes era para agradar o príncipe das trevas. Não tínhamos comunhão com Deus. Éramos escravos do pecado. Mas quando Jesus subiu naquela cruz e se sacrificou por todos nós, nos deu a liberdade de sermos libertos da escravidão, da acusação de Satanás. E quando reconhecemos a Ele, esse
libertados em Cristo Jesus. Naquele momento, meus irmãos, nós nos libertamos da escravidão de Satanás. É por isso que nós devemos ser santos. É por isso que nós devemos ter uma vida em santidade, uma vida em santificação. Porque Deus, na pessoa do seu Filho, Cristo Jesus, assim nos ensina. É Ele que passa isso para nós, irmão. Você quer ser santo? Você quer agradar a Deus? Ou você quer ser profano e agradar a Satanás e agradar a sua carne? Eis a escolha é tua. A tua maneira de ser, a tua maneira de viver, ela vai dizer quem tu é. Diga-te com quem tu andas, eu te digo quem tu és, meu irmão. Não fique achando que por você não praticar o que aqueles que estão ao seu lado praticam, que são ilicitudes, você não faz parte, você é cúmplice. Por isso é importante que nós venhamos escolher aonde nós estamos colocando o nosso coração. Compreende? Porque devemos ser santos, porque Deus nos libertou da escravidão e assim nos ensina. Vamos pegar esse ensinamento para nós, porque é para o nosso bem, é para a nossa eternidade. Como eu disse, não sabemos o dia de amanhã, não sabemos o nosso levantar, não sabemos o que pode acontecer conosco. Leia para nós Levíticos, capítulo 11, versículo 45, por gentileza. Porque eu sou o Senhor que vos fez subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus e para que sejais santos, porque eu sou santo. Porque eu sou o Senhor que vos tirei da escravidão do Egito, para que eu, Deus, seja o seu Senhor, e para que vocês sejam santos, porque eu sou santo. É a palavra de Deus, meu irmão. Deus está falando para ti, ó criação dele. Deus está falando para ti que agora é filho. Porque você sabe que no mundo existe a criação e os filhos. Deus criou os homens. Deus criou os seres humanos. Somos criação de Deus. E para se tornar filho de Deus, a Bíblia diz que nós temos que crer no nome do Filho de Deus, Jesus. Alguns creem, alguns creram, alguns vivem crendo no nome de Jesus, são filhos. Então nós vivemos num mundo onde existe ainda a criação e os filhos, porque existe a criação que não crê no nome do Filho de Deus. Ele é um ser humano, é uma criação. Ele é um ser humano, mas não é filho. Tem pessoas que acham porque Deus criou, se tornou filho. Não, queridos. A Bíblia é objetiva e esclarece as dúvidas. Ou você é criação e filho, ou você é criação e criação. Criação e rebelde. Compreende, queridos? Deus, Ele quer o melhor para nós. Deus arquitetou o nosso escape deste mundo para morar com Ele na eternidade. E o nosso escape deste mundo chama-se Jesus, o Cristo, ungido, o Filho do Deus vivo. E o plano para nós sairmos deste mundo é aceitá-lo como Senhor. Meus irmãos, vocês podem viver a sua vida, seus 40, 50, 60, 70 anos, não sei quantos anos você vai viver na terra. Você pode viver quantos anos for na face da terra sem Jesus. Você não pode morrer sem Jesus. Você morrer sem Jesus, você está condenado à eternidade de sofrimento. Compreende? Por isso é fundamental que venhamos ser santos. Porque Deus é o melhor. Ele nos libertou da acusação de Satanás. Ele nos livrou
E Ele diz que Ele é o nosso Deus. E Ele diz que Ele, como nosso Deus, é santo. E nós devemos ser santos. Veja o que diz Romanos, capítulo 8, versículo 15, por gentileza. Pois que pegaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. 8,15. Sim, é o 8:15. Ah não, esse é o 6. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. Por isso devemos ser santos, porque não recebemos o espírito de escravidão. Não recebemos, aceitamos Jesus, o Senhor, o Salvador. Sede santo, queridos. Sede santo. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Porque recebemos o espírito de adoção de filhos, pelo qual devemos clamar, Abba Pai. Teu Deus, teu Senhor, teu Salvador, Ele te ensina que você deve ser santo. Ele te dá meios, caminhos. Agora, Ele não pode lhe forçar. Ele não pode pegar no seu braço e lhe trazer para a casa dele. Ele não pode. Deus não pode chegar e lhe forçar a ser santo. Porque Ele não faz acepções. Deus não faz acepção. Se porventura Deus lhe puxa pessoalmente e lhe tira deste mundo de pecado, deste mundo que você quer viver, e lhe traz para a luz, para a santidade, ele vai ser questionado. O próprio diabo, Satanás, vai questionar a Deus. E se Deus for questionado em sua palavra, e não tem um argumento, ele não é Deus. A palavra dele não é infalível. Por isso ele não pode te tirar desse mundo de pecado. Ele já arquitetou um plano. Ele já enviou o filho dele. Agora você é que tem que ter atitude. Você que tem que ser corajoso. Você é que tem que ser a bola da vez. Agora se você não quer, ele vai ficar triste. Mas ele não vai poder mudar o percurso da sua vida. Compreende, queridos? Temos que ter atitude para o bem da nossa alma. Isso é um momento até egoísta na nossa vida. Mas se nós não formos egoístas para querermos nos salvar, o diabo vai nos enganar e vai nos levar à condenação para onde ele está determinado a ir. Então, queridos, escolha o melhor, seja sábio, seja inteligente, santifique a tua vida, saia da roda dos escarnecedores. Isso não tem futuro, meu irmão. Não tem futuro. Não fique pensando que você vai levar alguma coisa daí, não vai não. Nem essas amizades futuramente, quando você precisar dela, vai te estender a mão. Não vai, meu irmão. Isso é momentâneo, é transitório, é manjar de Satanás. É melhor você buscar o que vai lhe levar para a eternidade. Isso não quer dizer também que porque você quer buscar o melhor de Deus, você vai ser radical, extremista. Não, meu irmão. Mas você não vai se misturar. Você não vai se misturar praticando o que é ilícito para com Deus. É santo. É uma vida santa, uma vida honesta, correta, sem corrupção. Compreende, igreja? Localize para mim, por gentileza, Levíticos 19, versículo 2 e Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Por quê? Terceira pergunta. Por que devemos ser santos? Porque é uma ordem. É uma ordem direta do Criador dos céus, do mar e da terra. É uma ordem direta do nosso Criador.
Criador. Ele deu essa ordem: sede santos. É Deus que passou essa ordem para nós. Não foi um Zé qualquer não, um Zé ninguém. Foi o Criador de tudo que existe, o soberano, o eterno, poderoso. Ele deu essa ordem. Então vamos ser santos. Tem gente que segue ordem de comedor de feijão aí, você está entendendo? Para fazer besteira e segue piamente. Compreende? Eu me lembro, há muito tempo atrás, quando ainda ali jogávamos uma bola, quando mexíamos com futebol, tinha camisa 5 no time. E quando a gente começava a perder o jogo, tinha uns 3 torcedores que costumavam assistir os jogos, e muito amigo dele. Quando começávamos a perder o jogo, os caras chamavam ele na beira do campo e falavam: Chicão, abre a caixa de ferramenta. Vou chamar ele de bobo, porque eu tenho intimidade. O bobo, primeiro camarada que vinha no lance na bola, ele dava no meio. Puf, cartão amarelo. Novamente o cara veio, puf, outro cartão amarelo seguindo no vermelho. O time perdia, levava um ataque. Aí ia para a resenha, éramos largados, não tinha Jesus. Íamos para a resenha. Chegava lá no local da resenha, em meio a bebidas, conversa fiada, ele se exaltava. E sempre chegava alguém e falava: cara, tu é bobo, meu irmão. Tu fez teu time perder, tu não jogou bola, tu machucou 2 caras. E tu ainda está achando o quê? Ah, os caras me mandaram a ordem. Tem gente que segue ordem de comedor de feijão que não serve para nada, meu irmão. Isso aí é só uma comparação. Agora, se Deus está falando para ti, Deus é o Criador. Ele está falando para ti ser santo, e você não vai querer seguir por quê? Por quê? Qual o motivo? O que tu vai alegar, meu irmão? Que isso é extremismo? Que isso é culto da carochinha? Paga o preço, meu irmão. Sabe a mesma coisa? Sabe a mesma coisa? Não tem volta. Ou tu escolhe o que é melhor agora, ou não tem volta. É só uma vez. A nossa vida é só uma. Louvado seja o santo nome do Senhor. Porque devemos ser santos. Porque é uma ordem direta de Deus. Se Deus está dando essa ordem, é porque Ele quer o melhor para nós. É porque Deus quer nos dar o melhor. Então, meus irmãos, vamos abrir mão de tudo. Tudo. Tudo que nos atrapalha de ser santo. Vamos abrir mão e vamos ser santo. Porque nós só temos a ganhar. E é fato, meu irmão, que se você seguir a ordem de Deus, você não vai ser expulso do céu. Louvado seja Deus, aleluias. Leia para nós Levíticos, capítulo 19, versículo 2. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Amém? A palavra ela é direta, meu irmão. Ela é direta. Fala para toda a congregação dos filhos de Israel. Diz-lhes: santos sereis. Santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. É isso que Deus quer. Que você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, tenha uma vida santa, justa, decente, ética, moralística, exemplar. É isso que Deus quer. Porque Ele quer lhe dar o melhor. Mas você tem que ter atitude. Você tem que sair dessa vidinha atrasada. Você tem que dar o primeiro passo. Veja o que diz Colossenses, capítulo 3, versículo 12, por gentileza. 12. Isso. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Amém? Revesti-vos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos.
misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. A ordem é direta de Deus. É Deus que está mandando, meu irmão. Na palavra, quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Quem não é, meu irmão, não vai ouvir. Quem é de Deus obedece a Deus. Quem não é, meu irmão, não adianta. Não adianta. A pessoa que não é de Deus, não adianta ter palavras ao léu. Não vai fazer efeito. Ele só vai descobrir que essa palavra tem vericidade naquele grande dia. Que ela tem veracidade naquele grande dia. Quando ele sair desse mundo e acordar diante de Cristo sendo julgado pela sua negligência, pela sua ignorância. Compreende? A gente tem que escapar. Por isso que a Bíblia diz assim: escapa-te pela tua vida. É pela tua vida. Não é pela vida do outro, não. Deus está mandando você correr. Fuja, fuja. É a tua vida. Louvado seja Deus, aleluias. Localize para mim Levítico capítulo 20, versículo 7. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Vamos para a quarta pergunta. Por que devemos ser santos? Porque eu, tu, nós, a igreja, aqueles que precisam, devem ser santos. Porque Ele é o nosso Senhor. E fomos justificados pelo Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por que nós somos justificados? Porque nós temos que ser santos para termos um relacionamento de comunhão íntima com o nosso Deus. Sem santidade não tem como, meu irmão. Sem santidade você não vai ter comunhão íntima com Deus nunca. Na carne que tu anda, tu só vai ter comunhão com Satanás. Você está entendendo, meu irmão? Essas atitudes carnais que você vive é só para ter comunhão com Satanás. Queridos, esses dias agora, veja bem, uma mamãe, uma pessoa que se diz mamãe, pegou uma criança de 5 anos, porque ela fez cocô na cama. Ela espancou a criança de 5 anos, que levou a criança a óbito. Meus irmãos, pelo amor de Deus, olha o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Uma pessoa dessa tem comunhão com Deus? Uma pessoa que é capaz de espancar uma criança de 5 anos até a morte, que saiu do ventre dela, uma pessoa dessa tem comunhão com Deus? Meus irmãos, não adianta não. Talvez entre 4 paredes você pode tocar no terror e fora dela pode ser a pessoa mais simpática que for, mas Deus conhece o que você é. Tem pessoas que são assim mesmo, meus irmãos. São dissimulados. Diante das pessoas que ele está relacionando, ele é boa pessoa, mas lá atrás não há e não se tem. Espanca a esposa, espanca os filhos, espanca os colegas, rouba, denigra a imagem, mente, fofoca. E depois chega com uma cara de santo dizendo: eu tenho comunhão com Deus, Deus é mais, Deus é maior. Vem do cão, se converte. Espanca os filhos. Meus irmãos, nunca vi tanta mulher espancar criança como nos dias de hoje. O que aconteceu? O que está acontecendo com essas mulheres? Eu tenho uma recordação de mulheres santas da época da minha avó. Mulheres honestas, zelosas pela família. E hoje a coisa virou, meu irmão. O que vai ser do mundo, meus irmãos, até Jesus voltar? O ser humano não respeita mais o ser humano. Não há mais lealdades nas suas amizades. Veja o que diz Levítico, capítulo 20, versículo 7. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Deus está dando a ordem para nós santificarmos. Como é que você vai santificar?
santificar, meu irmão? Você vai ler a palavra de Deus. Você vai jejuar. Você vai cantar hinos de louvores. Você vai alegrar a Deus. E Deus vai alegrar o seu viver. Você está entendendo, meu irmão? É uma questão de sabedoria. O nome de Deus vai ser exaltado. E você vai ser abençoado. É jejuar, meu irmão. É orar. Quantas pessoas não fazem isso? Quantas pessoas não fazem isso? Anda com o coração cheio de maldade. A mente arquitetando planos cabulosos. Você está entendendo, meus irmãos? Mas, e aí? Aí tem a coragem de dizer que tem intimidade com Deus. Ainda falam de Deus. Cria vergonha na cara, cidadão. Se converte quando o dia se chama hoje. Porque se houver um arrebatamento da igreja, você vai ser lançado nas trevas exteriores. Meus irmãos, é hora de santificar. É hora de buscar a Deus. É hora de ter comunhão com Deus. É hora de termos um relacionamento sério, íntimo com o nosso Criador. Os dias são maus. Meus irmãos, a Bíblia está se cumprindo. O amor de muitos está se esfriando por causa da iniquidade. Leia para nós, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Fomos santificados e justificados em Cristo Jesus, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito, aleluias, do nosso Deus. Por isso nós temos que ser santo. Meu irmão, seja sincero, você vai querer se envolver com quem não tem uma vida santa? Com quem não fala de Deus? Meus irmãos, pensa bem. Você tem um Deus que é onisciente, um Deus que é onipresente, um Deus que é onipotente. Você vai querer enganar a Deus? Você sabe que não vai. Então, queridos, quer ter comunhão com Deus, quer ter uma íntima comunhão com Deus, seja santo. Seja santo em toda a tua maneira de viver. É a maneira de você andar, é a maneira de você se vestir, é a maneira de você falar, é a maneira de você se comportar mediante a sociedade que você vive, no teu trabalho, na tua família. É o que Deus pede de ti. Ele não está pedindo nada demais, meu irmão. Você é julgado pelo que você mostra ser. Não fique pensando que aquele que está do teu lado, batendo no teu ombro, não te julga, não. Ele é o primeiro a denegrir a tua imagem para os demais. Só na tua presença que ele é falso. Mas pelas costas, ele denigra a tua imagem, porque isto é obra do diabo. Por isso, se você quer ter comunhão com Deus, afasta-te, escapa-te pela tua vida, seja santo. Amém, igreja? Glória a Deus. Levítico capítulo 20, versículo 26. Deuteronômio capítulo 7, versículo 6. Vamos lá para a quinta pergunta. Por que devemos ser santos? Por que devemos ser santos? Porque Deus determinou e escolheu que fôssemos somente dele. Não foi eu, não foi tu, não foi nós, não, igreja, que escolhemos a Deus. Foi Deus que nos escolheu. Ele conhece a cada um de nós. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Deus já nos escolheu. Agora tem alguns que andam por aí servindo ao capeta na sua maneira de ser. Andam rebeldes a Deus. Compreende? E a Bíblia diz que os rebeldes não herdarão o reino dos céus. Por isso nós temos que fugir de todo o espírito de rebeldia. Vamos andar com a nossa família, com o nosso povo. Vamos ter comunhão com o nosso povo, para nós vencermos. Israel não se misturava. Israel não deixava que aqueles que não tinham comunhão com o teu Deus se misturassem
misturasse, porque se misturasse com eles, com certeza iria enfraquecer o povo de Israel, iria corromper o povo de Israel, e o inimigo ia vencer o povo de Israel. Por isso nós não podemos nos misturar. O que é santo, o que é profano, não tem comunhão, meu irmão, não tem meios. Se o que é santo se misturar com o que é profano, ele vai ser profano. Você vai cair. A Bíblia diz que as trevas, elas têm mais prudência que a luz. Compreende, meu irmão? E nós somos carne nesse mundo. E os desejos da carne são o dobro dos frutos do Espírito, do desejo do Espírito. E aí é que a gente atenta a pecarmos. E se nós pecarmos, a santidade não vai estar em nós. E se a santidade não está em nós, houver um arrebatamento, nós não iremos. E tudo que nós fizemos no mundo, dizendo que estava servindo a Deus, é em vão. Não serviu para nada. Compreende, igreja? Porque devemos ser santos, porque Deus determinou e escolheu que fôssemos somente dele. Eu, tu, nós, igreja, somos de Jesus, e ninguém pode tirar isso de nós, só nós mesmos. O mundo não tem que dizer que aceita ou não aceita. O crivo não é para o mundo, o crivo é de Deus. Deus está dizendo na palavra dele que tu é dele, acabou, meu irmão. Você não tem que estar preocupado com o que terceiros falam, não. Não é eles que vão dar o acesso ao céu para ti, não. É Deus. Se Deus está dizendo que tu é dele, acabou, meu irmão. Doa quem doer. Se não estiver satisfeito, faça como você. Reconheça Jesus como Senhor e Salvador. Opiniões de terceiros não fazem diferença para nós. Não tem significado algum. A opinião que nos interessa é a opinião do nosso Deus. E Ele fala conosco através do Senhor Espírito Santo. Quando nós estamos com a vida no altar, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo dos vossos corações. Compreende, igreja? Leia para nós, Levítico capítulo 20, versículo 26. E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos para serdes meus. Amém? É a palavra, meu irmão. Quem lê, entende. É por isso que a igreja é inteligente, porque ela lê. E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E olha aqui, ó, presta atenção. Quando eu falo que é para separar, e vocês pensam que não sou eu. É a Bíblia que diz: ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos para serdes meus. Deus te separou no meio do pecado, da podridão, dos descrentes. Deus te tirou do meio do lamaçal do pecado, para você ser propriedade particular dele, ó irmão, ó irmã. E aí você quer jogar tudo para o alto, para agradar algum ou outro aí. Não faça isso não, meus irmãos. Deus sabe quem é dele. Deus sabe quem é dele. Deus conhece os seus filhinhos. Ele é onisciente. Meus irmãos, nós vivemos uma época de heresias. Quantas igrejas heréticas têm se levantado na face da terra? Mas sabe para que isso, meus irmãos? Sabe para quê? Para confundir. Mas a Bíblia diz que os dias estão abreviados, para que os escolhidos não venham se perder. O que é de Deus não vai se perder, meu irmão. Você pode se perder, você pode perder a tua salvação, mas isso é se condicional, se você quiser. Se você não quiser, meu irmão, não adianta. Não adianta. Você vai continuar nessa marcha, abalando as estruturas do inferno. Você está entendendo? Há uma diferença, meu irmão. E outra vez aí a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Não tem para onde, meu irmão. Nós estamos vivendo uma época herética na face da terra. Diversas igrejas heréticas estão surgindo. Líderes heréticos, lobos devoradores. E aí, meu irmão, é hora de você conhecer a palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Como os crentes berianos, meu irmão, medita na palavra. A palavra não te deixa enganar. A
cânticos da seresta deste mundo, você vai se corromper. Porque tem pessoa que nunca nem leu a Bíblia, nunca pegou a Bíblia para ler, para confirmar se que o líder dela está falando a verdade. E aí está aí, meu irmão, agarrado num segmento que não tem futuro, sofrendo uma vida miserável, subjugada. Desperta, igreja. Serei santos, porque eu sou santo e te separei. E te separei do meio dos povos para seres meus. Pronto, meu irmão, acabou. Deus falou, parou. Não interessa o que os descrentes, os incrédulos, seja quem for, quiser falar o contrário, não tem significado. Leia para nós, Deuteronômio capítulo 7, versículo 6. Sete, 6. Porque povo santo és ao Senhor, teu Deus. O Senhor, teu Deus, te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que sobre a terra há. Amém? Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. Ô igreja, ô noiva do Cordeiro, ó ungida do Senhor, o Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo especial de todos os povos que há sobre a terra. Por isso você tem que ser santa, por isso você tem que viver uma vida em santidade, porque Deus determinou e escolheu que fôssemos somente dele, só dele. O nosso Deus nesse ponto é egoísta, ele quer um povo só, o que segue a palavra dele, o que obedece os mandamentos dele. Esses são de Deus. O que não segue não é de Deus. Não adianta, meu irmão. Não adianta. Não segue a palavra de Deus, não é de Deus. É uma criação. E geralmente é o seguinte, a criação você cria e larga. Você vende os direitos, né, e larga. Você está entendendo? E ela vai viver até o tempo que tiver que viver. Agora filho não. Filho você cria, gera e cuida. Você está entendendo? Até os últimos momentos. E nós somos filhos. Então Deus cuida de nós. É Ele que nos protege de todo o levante do inimigo. É Ele que prospera a nossa vida. É Ele que nos abençoa. É Ele que confirma as promessas dele sobre o nosso viver. Amém, igreja? Louvado seja o santo nome do Senhor. Localize para nós aí. Levítico capítulo 21, versículo 6. Salmo 34, versículo 9. Vamos lá para a sexta pergunta. Por que devemos ser santos? Para sermos servos tementes a Deus, que não deixará faltar nada em nossas vidas. Por isso eu, você, igreja, nós devemos ser santos, para sermos servos tementes. Servos tementes. Porque tem muitos que dizem que são servos, mas não são tementes. Então não fez nada. Está enganando a si mesmo, você está entendendo? E no final das contas vai ter um prejuízo muito grande. Por isso devemos ser santos, para sermos tementes a Deus, que não vai deixar faltar nada na nossa vida. Você já viu a despensa de um servo temente vazia? Nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência lhe ligar o pão. Nunca, meu irmão. Por quê? Porque é um servo temente. Então não falta, é próspero. A tua vida é próspera, é abençoada. Serve para testemunhar na face da terra. Louvado seja Deus. Leia para nós, irmãos, Levítico capítulo 21, versículo 6. Santos serão a seu Deus e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor e o povo do seu Deus. Portanto serão os santos. Santos serão ao seu Deus e não profanarão o nome do seu Deus, porque Deus nos chamou, porque Deus nos escolheu, porque somos tementes a Deus. O mundo não é temente, você já viu? O mundo não teme a Deus. O mundo vive de acordo com os conceitos deles. São derrotados, fracassados, que se vendem
Você está entendendo? Pensando que vão amanhã ser alguém, mas são enganados. Compreende, meus irmãos? Então tem muitas pessoas que estão nesse processo doentio, achando que vão vencer e vão ser derrotados. Porque o tempo passa, meus irmãos. O tempo passa e no final é que nós vamos ver. E aí não tem como recuar. Você está entendendo? Leia para nós Salmo 34, versículo 9. 34, 9. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não falta os que o temem. Nada falta aos que o temem. Por isso é que a Bíblia diz: teme a Deus, meus irmãos. Não adianta você cantar para Deus, não adianta você falar de Deus, se a tua vida não é uma vida temente a Deus. Não adianta, meu irmão, você está fazendo o quê? Sacrifício de tolo. Você está entendendo? É ouro de tolo. Por quê? Deus sonda os corações. É Deus que determina. Compreende? Localize para mim 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Vamos lá para a sétima pergunta. Por que devemos ser santos? Para termos uma vida em santificação. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Por que devemos ser santos? Para termos uma vida em santificação. Porque no céu só entra lá, naquele grande dia, quem for santo. Se não for santo, meu irmão, não vai para o céu, vai para o inferno. O inferno foi preparado para quem? Para o diabo e seus anjos e os seguidores. Você está entendendo? Para ir para o céu, que foi criado para os anjos, para Deus, os céus e os santos, tem que ser santo. Se não tiver atitudes santas, se não tiver um coração puro, se não viver em santidade, vai morrer e vai ser jogado nas trevas exteriores. Porque Deus não ia mandar o Filho dele se sacrificar nesse mundo para qualquer um, de qualquer maneira, entrar no céu. É incoerente esse raciocínio. Deus é amor, sim, mas a Bíblia diz que ele também é o quê? Fogo consumidor. Meus irmãos, Deus não permitiu que Moisés, um amigo dele, entrasse na terra prometida porque errou. Não deixou Davi, amigo de Deus, sofreu, Abraão sofreu, Adão foi tirado do paraíso. E você está achando que você hoje em dia, que não tem comunhão com Deus, ou preocupado com os seus afazeres do dia a dia, vai entrar no céu? Vai não, meu irmão. Ou você conserta o teu altar, ou você conserta a tua vida, ou você se converte de verdade, ou você vai sofrer a eternidade longe de Deus. Não tem meio termo. É assim não, meu irmão. Por isso devemos ser santos, para termos uma vida em santificação, para podermos naquele grande dia entrar no céu. E lá é toda a eternidade. Leia para nós, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. 1 Pedro 2, 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Amém? Vós também, isso em santidade, para os santos, os salvos, os convertidos. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Se você é casa espiritual, como é que as coisas mundanas estão na sua vida? Como é que você vive uma vida chulé dessa? Não tem como, irmão, ou converte, ou não tem meios. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio. Sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. É,
de diversos elogios de mentira. Você está entendendo, meus irmãos? Leia para nós, Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Meus irmãos, como que você diz para mim que é de Deus, que você segue a Deus, que você está nos caminhos de Deus e você não tem uma vida com paz com os demais? Se você não tem uma vida organizada, se você não tem uma vida decente, se o teu negócio é só arruaça, se o teu negócio é só zoada, se o teu negócio é só criar problema, isso é mentira, é engodo de Satanás. Volta lá atrás e conserta o teu caminho aonde tu errou, meu irmão, porque o que tu está fazendo é obra do capeta. Não tem como você esconder, não, meu irmão. O teu jeito de ser mostra que você é filho, é do chifrudo. É por isso que a Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Meu irmão, se você não tiver uma vida em santidade, você não vai ver o Senhor. O que você faz aí é engodo de Satanás. Por isso é necessário, irmãos, que haja um conserto. Por isso é necessário que o homem desperte. Você está entendendo, meu irmão? Como é que nós vamos levar uma vidinha de qualquer maneira querendo chegar diante de Deus? Não tem como, meus irmãos. Ou nós vamos buscar a presença de Deus em espírito e verdade, ou nós vamos buscar a Deus e colocar as práticas dele, os mandamentos deles na nossa vida, ou então, meus irmãos, vamos para o mundo. Vamos para o mundo. Você está entendendo? Porque nós estamos fazendo aqui um trabalho de bobo. Nós estamos fazendo um trabalho de bobo. Deus é santo, e Ele diz que nós temos que ser santos em toda a nossa maneira de viver. Não adianta, meu irmão. Se não existe ordem, não existe decência, não é de Deus. Não é de Deus. Se você não consegue organizar as coisas e você faz sua ação usando o nome de Deus, Deus não está presente. Deus não está presente. É mais fácil Satanás estar presente do que a presença de Deus. Meus irmãos, a Bíblia diz assim, que nem todos que dizem Senhor, 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 entrarão no reino dos céus. Não tem como, meu irmão. Você pode fazer o que for, usar o nome de Deus conforme for, mas se a tua vida não estiver no altar de Deus, é um sacrifício de tolo. Você está entendendo? É só zoada, é só zoação. E é o que nós mais temos nos dias de hoje. Muita zoada e pouco presença do Espírito Santo. Meus irmãos, pessoas hoje em dia não conhecem a palavra de Deus. Acha que é gritando, acha que é falando de qualquer maneira, fazendo orações ao léu, que estão trazendo a presença de Deus, estão equivocados. Vocês estão trazendo a ira de Deus sobre a vida de vocês. Ou vocês consertam enquanto o dia se chama hoje, ou vocês irão sofrer as sanções de Deus. A Bíblia diz com ordem e com decência. Meus irmãos, há uma diferença no povo de Deus. Há uma diferença da igreja. Não é de qualquer maneira. Deus não aceita esses tipos de coisa. Compreende, meus irmãos? Amém? Então vamos guardar essa palavra em nossos corações. Deixar Deus operar, na verdade. O importante é Deus operar. Vamos entender a palavra de Deus e colocar em prática. Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Concluímos esta noite que ser santo é uma determinação de Deus para o homem poder morar na glória com Ele. Portanto, sede santos em toda a vossa maneira de viver. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos fazer uma oração para encerrarmos este trabalho. Oremos. Soberano Deus de poder e de glória, é diante da tua presença nesta noite que aqui estamos, Senhor, agradecendo esse momento, Deus, de aqui estarmos na tua casa ouvindo a tua palavra, Pai. Mesmo que o inimigo tenha se levantado furiosamente, Papai, mesmo que o inimigo tenha criado empecilhos, ó Deus, nós sentimos aqui a tua presença e temos a certeza, Papai, que seremos assim galardoados, ó Deus. Continua com esta igreja colocando anjos guerreiros e colunas de fogo ao redor de nossas vidas.
Abençoa as famílias que estão ao redor e ao redor desta igreja, Pai. Lança por terra toda a fúria de Satanás. Enganou o diabo, Senhor. Manda o diabo distante da nossa presença, da nossa vida, Pai. Abençoa os amigos internautas, Senhor. Abençoa a nossa parentela, salvando, curando e libertando, ó Deus. Que possamos cada vez mais se alegrarmos diante da Tua presença, ó Deus. É o que nós te pedimos, te agradecemos. Em nome do Teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Estendei vossas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus.